queridas ovelhas da Igreja Batista Monte Tabor. Hoje deveríamos estar à noite na igreja, no templo, com o nosso culto de oração. Mas, infelizmente, ainda continuamos na nossa reclusão domiciliar. E eu quero trazer-vos uma palavra que você poderá refletir no momento em que você estiver com a sua família reunida no seu culto doméstico em sua casa. Eu quero lembrar a você uma coisa importante. Não pense que esta pandemia vai embora em maio, em junho, em julho. Não, não irá. Nós vamos ter que aprender a conviver com este vírus, como estamos aprendendo a conviver com o vírus da influenza, o H1N1 e outros vírus, até que se consiga a vacina para a Covid-19. Ainda mais que estão transformando este tema em um tema político, mais político do que de saúde. E não se engane, muitos morrerão. E choraremos a partida de alguns entes queridos nossos. Porque os governantes, quanto mais óbito tiver, mais proveito vão querer tirar. Proveitos econômicos, proveitos políticos e assim vão. Por isso, queridos, que a palavra de Deus nos orienta na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz: orem continuamente, orai sem cessar, não apaguem o espírito. Será que nós estamos orando sem cessar, irmãos? Será que nós estamos colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus? O que é que significa orar sem cessar? Orar sem cessar, queridos, significa ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Orar cria intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da vida. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidá-lo a participar da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que devemos orar constantemente. Isto é, em tudo que fizermos, devemos nos lembrar de Deus e falar com Ele. Afinal de contas, Deus não está longe. Ele está junto de nós. E Ele quer fazer parte da nossa vida diária. Portanto, orar sem cessar é pedir a Deus para estar envolvido em cada momento da nossa vida. Orar também é ficar atento para ouvir o que Deus quer dizer. Orar é uma conversa onde falamos e ouvimos a resposta. Orar sem cessar é estar sempre atento para a vontade de Deus na nossa vida diária. Orar sem cessar, irmãos, amigos, não é ficar sempre repetindo a mesma coisa, nem ficar o dia todo no quarto orando. Quando Jesus disse assim, olha, vai, você quer orar, entra no seu quarto, ora em secreto, Deus te ouve, Deus responde. Mas aqui é uma oração permanente. Isto é, tire tempo para estar a sós com Deus. E em algumas situações, nós precisamos persistir
na oração por certos assuntos. A crise que nós estamos vivendo precisa ser colocada sempre, diariamente, diante de Deus, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Orar continuamente, irmãos, é uma coisa que nós podemos fazer em todo tempo e em qualquer lugar. Quando nós oramos, nós temos a oportunidade de agradecermos a Deus e, nestes momentos, agradecermos a Deus por estarmos vivos, saudáveis. Então, temos sempre motivos para nos lembrarmos das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Quando nós oramos, nós pedimos a ajuda de Deus. Quando estamos frustrados, desanimados ou enfrentamos alguma situação difícil, nós podemos pedir a ajuda de Deus para superar o problema ou os problemas. Quando nós oramos, nós temos a oportunidade de abençoarmos amigos, abençoarmos parentes. Podemos agradecer a Deus por suas vidas e pedir a bênção de Deus sobre suas vidas. Quando nós oramos, nós podemos perguntar a Deus: o que o Senhor acha disso? Quando estamos tentando formar opiniões, nós podemos pedir a ajuda de Deus para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. O apóstolo Tiago diz lá: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Queridos, a palavra de Deus nos traz esta orientação. Orai sem cessar. E os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar em constante oração com Deus. Porque a guerra espiritual, o diabo está lançando seus dardos inflamados, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Cuidado para você não ser tragado pela influência satânica que reina no mundo, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Portanto, orem sem cessar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Em nome de Jesus.